O presidente Donald Trump afirmou nesta terça-feira que os Estados Unidos vão atacar muito em breve a montanha de Picayune no Irã. E a escolha desse local não é aleatória. Acontece que essa montanha abriga o coração do programa nuclear iraniano e também fica próxima à instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, um dos principais polos nucleares do país. E essa também não é a primeira vez que o republicano fala sobre o local. No último dia 13, Trump já tinha falado que os Estados Unidos iriam eliminar a montanha iraniana. Mas por que o governo norte-americano quer tanto acabar com essa base nuclear do Irã? O incômodo norte-americano, ele é real e ele tem número. Primeiro, entenda a regra. O urânio de usina nuclear, aquele que gera energia, ele é enriquecido a 3,5%. O urânio de bomba, a 90%. E o Irã, ele chegou aos 60% com 440 quilos acumulados até os ataques de junho do ano passado. Nenhum outro país sem arsenal nuclear, dentro do Tratado de Não Proliferação, chegou perto disso. E olha, usina nenhuma no mundo precisa de urânio a 60%. Então quem chegou aos 60% não está na metade da maratona, está no quilômetro 41. Em esforço técnico falta talvez 1% do caminho, 1%. E esse estoque ele renderia material para 9, 10 ogivas nucleares. Para piorar, o regime iraniano ele não deixa ninguém conferir nada. Os inspetores da ONU eles não verificam esse estoque desde junho de 2025. Então o mundo vigia, mas vigia por foto de satélite. E não só isso, essa montanha fica na Cordilheira dos Zagros, a cerca de 300 quilômetros ao sul de Teherã e é uma das áreas mais protegidas pelo governo iraniano. Sob a montanha estão escondidas instalações subterrâneas construídas para resistir a bombardeios. Mas atualmente, devido a ataques anteriores feitos pelos Estados Unidos, o local já está fortemente danificado. Não se sabe ao certo o que há nessas estruturas, mas existem suspeitas de que elas abriguem equipamentos essenciais para enriquecer urânio. E essa substância pode ser usada na produção de armas nucleares. O Irã, no entanto, já disse que o programa nuclear do país tem fins exclusivamente pacíficos. E para atingir essas instalações, seriam necessárias bombas perfuradoras, e elas são conhecidas como anti-bunker. Eles cavam essa montanha desde 2020 e as estimativas por satélite, elas falam de uma instalação enterrada ali de 80 a 100 metros e não é areia de praia não, fofinha, é granito, rocha duríssima. É muito mais fundo do que Fordow, que é aquela fortaleza subterrânea que os Estados Unidos bombardearam no ano passado. Aí entra o problema americano. A arma mais potente que existe para esse tipo de alvo, a GBU-57, ela é uma bomba de 13 toneladas que só o bombardeiro B-2 consegue carregar, mas ela fura no máximo 60 metros. Então, se o alvo está a 80, 100 metros, a maior bomba do arsenal americano ela para no meio do caminho. E o que teria lá dentro? De acordo com o Wall Street Journal, Israel já teria avisado os Estados Unidos que o Irã levou milhares de centrífugas para lá. Centrífuga é aquela máquina que gira em altíssima velocidade e que vai separando o urânio que serve para bomba do urânio comum. E detalhe, essas não são também centrífugas quaisquer, são as últimas, porque os ataques do ano passado eles destruíram as fábricas que produziam peça nova. Então, na prática, o que está guardado nessa montanha é o que restou do programa nuclear iraniano. Essas bombas têm cerca de 14 toneladas e 6 metros de comprimento. Elas foram projetadas para atravessar solo, concreto e rochas antes de explodir. Inclusive, segundo o jornal israelense Haaretz, foram essas armas usadas no ataque conduzido pelos Estados Unidos em março desse ano para atacar a região. Os norte-americanos não confirmaram oficialmente a operação nem que tipo de armamento foi usado. Mas mesmo com o alto poder de destruição dessa bomba, especialistas ouvidos pela Reuters avaliam que os túneis sob a montanha de Picayune podem ter sido construídas com uma profundidade suficiente para resistir até mesmo à bomba anti-bunker mais poderosa do arsenal americano. Esse aviso de ataque acontece depois de um acordo de paz firmado entre os países em junho desse ano. Mas já no início de julho, Trump voltou a alegar que a negociação tinha acabado e que não queria mais diálogo com Teherã. A declaração aconteceu depois de mais uma troca de bombardeios entre os Estados Unidos e Irã.
Agora, com a ameaça à montanha, especialistas interpretam esse movimento do governo norte-americano como um balde de água fria definitivo no acordo que colocaria fim ao conflito. Além disso, a ameaça vem em meio a uma crise na imagem de Trump, que enfrenta uma queda na aprovação na casa dos 30%. E por isso, ele faz ameaças declaradas com a intenção de mostrar força e movimento em uma guerra que já se estende muito mais do que o esperado por ele. Mas agora, e se de fato o governo americano atacar a montanha no Irã? O que acontece? O comando militar iraniano já avisou, isso seria tratado como a explosão da guerra na região toda, com todos os interesses americanos e aliados virando alvo, e o cardápio de retaliação ele existe. Hormuz, que Teherã chama de linha vermelha inviolável, por onde passa 1/5 de todo o petróleo do mundo, que dá para travar com milhares de minas navais, com lancha, bases americanas na região, que já custaram inclusive vidas na Jordânia. O Irã também já pediu para os Houthis também para fecharem a rota do Mar Vermelho. Tá, mas pelo menos esse ataque resolveria o problema. Não, isso porque bomba destrói máquina e não conhecimento. Então talvez o buraco mais fundo dessa história não seja no granito iraniano, mas sim a enrascada que o Trump cavou para si mesmo.